Bom dia, gente, tudo bem? Tenho uma palavra para vocês aqui, que está lá em Daniel 6, que dizia sobre Daniel na cova dos leões, como jogaram Daniel na cova dos leões. Amém? Glória a Deus. E apareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Glória a Deus. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei passava a constituí-lo sobre todo o reino. Glória a Deus. Então, lá no 4, o presidente e os príncipes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Glória a Deus. Essa história de Daniel aqui, essa passagem, Daniel era muito bem quisto pelo rei Dário na época, e Daniel ele tinha muitos sonhos, traduzia sonhos, era muito bem ministrado pelo Senhor, era visitado pelo Senhor, meditava de dia, de noite. Eles buscavam culpa em Daniel para tirá-lo do cargo que ele estava, e eles não achavam culpa alguma. Buscavam nele, ele jejuava de dia, meditava de dia e de noite, jejuava, consagrava-se ao Senhor, e não havia culpa alguma, não bebia, não tinha vício algum, não se deleitava em vinho. Ele sinceramente era com o Senhor, né? E muitas vezes tentaram tirar ele, desocupar o que ele havia de ter com o Senhor, e ministrava as pessoas também, queriam tirá-lo ao lado do rei Dário. Amém? Lá no 5, então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, falaram, se não achamos contra ele na lei de Deus, na lei de seu Deus, talvez. Então o presidente e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim ao rei Dário: vive para sempre. E todos se prostravam ao rei e diziam: vivam para sempre. Todos os príncipes do rei, e prefeitos e presidentes, capitães e governadores que foram restituídos na época, tomaram conselho a fim de estabelecerem um dito real e fazerem um mandato firme, que qualquer um que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, esses governadores, presidentes e ministros que foram constituídos pelo rei Dário, eles tentavam achar algo contra Daniel e não achavam nada contra ele. Não conseguiam tentar derrubar Daniel, porque Daniel era muito bem visto pelo rei, e nessa época muitos quiseram tirar Daniel do seu cargo por causa da inveja que tinham de Daniel. E Daniel não fazia nada para isso, só fazia as coisas que Deus colocava em seu coração, só o que Deus lhe direcionava, só o que Deus lhe pedia que fizesse o que deveria fazer. Mesmo que Daniel sabia que iria ser jogado na cova dos leões, ele não negou seu Deus. Ele meditava de dia e de noite, se prostravam, e eles armaram algo que ninguém pudesse se devotar a algum Deus naquele momento, muito menos ao próprio Deus que Daniel servia, que era o nosso Deus Altíssimo. E Daniel foi visto por algum vigia, algum espia, que estava se prostrando, continuava a se prostrar ao seu Deus, a buscar a Deus todos os dias, de noite, de dia.
E como ele jejuava, Deus era muito com ele e vinha até ele. E lá no 13 lá, então responderam diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Então pegaram e apresentaram ao rei que ele fazia 3 vezes por dia a oração ao seu Deus. Esse é o crime que acharam contra Daniel. Acharam um crime que ele se prostrava de dia, de noite e ao meio-dia também para o seu rei 3 vezes, para o seu Deus 3 vezes ao dia. E como eles fizeram, forjaram o rei Dário, assinaram um decreto que ninguém poderia buscar a Deus a não ser o rei. Isso estava decretado que seria crime, porque fizeram o rei Dário, assinaram um decreto meio sem ler, ou meio incentivaram ele a fazer isso para que o seu rei seja maior que tudo. Mas Daniel não aceitou. Quem era maior que tudo era o seu Deus Altíssimo. E ele continuou, e colocaram ele em julgamento. E lá no 14, e ouvindo então o rei a palavra, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei não queria fazer isso, porque o rei era muito com Daniel, não queria lançá-lo, não queria prendê-lo, não queria lançá-lo à morte, porque percebeu que isso foi forjado contra Daniel, porque nem ele percebeu, porque ele foi pressionado. Você assinou esse decreto e agora vai deixar Daniel fazer isso? E o rei não queria fazer isso, com muita tristeza que ele estava querendo condenar Daniel, porque não queria voltar atrás no seu veredito, porque ele era o rei, queria ser respeitado. Amém? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que por nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então pressionaram o rei: você não pode mudar o que você já estabeleceu, o veredito que você deu. Amém? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu comunicamente serves, ele te livrará, Daniel. Não se preocupe, não temas, porque o teu Deus é contigo. Não importa o que estava contra ele. Daniel iria ser livre, porque o seu Deus é maior que tudo. Tudo é maior. Nada pode ser maior do que o seu Deus, o rei falou. Eu vou te lançar lá porque não posso voltar atrás, mas sei que o teu Deus irá te livrar disso. E Daniel não estava preocupado com aquilo. Daniel não continuou negando o seu Deus, ele continuou buscando de dia e de noite, 3 vezes ao dia buscava o seu Deus, meditava na palavra e continuou perseverando nisso. Amém? Que Deus abençoe a todos. À noite terminamos essa palavra. E que Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.